Hi guys, sejam bem-vindos. Vou chamar a Teacher Samantha. Só um instante aqui. Vamos ver se deu certo. Hi, Hello, Teacher Samantha. everyone. Hello, Teacher Jennifer. How are you? Doing good? I'm doing good. How are you? I'm doing good too. Thanks. Good. Very good. Antes de So, começar, a gente tem recados? temos recados. Então, hoje a gente vai fazer, né, mais uma das nossas lives da, daquela série de Os Inimigos da Fluência. Nós vamos falar sobre a questão da falta de tempo. E semana que vem, as nossas lives vão ser, a partir da semana que vem, perdão, a partir da semana que vem, nossas lives serão nas terças-feiras, às 19h30. Terças-feiras, às 19h30. Então, a gente só vai mudar o dia, o horário permanece o mesmo. Isso. Então, a gente vai fazer por um tempo nas terças-feiras a nossa live. Então, anota aí, já se programa para você não perder nada e ficar sempre, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, sempre em dia, então, com as nossas lives, que a gente tem bastante dicas, bastante coisas para passar para quem está querendo aprender inglês. Uhum. E aproveitando que o final de ano está chegando e ainda dá tempo de tu aprender inglês agora. Dia 26 a gente tem a nossa Black Friday, que a gente vai abrir somente por 24 horas as vagas para o curso. E mais perto a gente vai relembrando também, né, ao longo do mês. Então, dia 26, dá tempo ainda de tirar do papel o plano de botar, de aprender inglês, né? Isso, imagina começar 2022 já com a meta do aprender inglês já ali com o checkzinho do lado, né? Isso, Quero aprender inglês, então já vai estar feita a questão, não tem que esperar mais até o ano que vem para poder fazer isso, você já pode decidir tomar uma decisão sobre isso ainda esse ano. E começar, né, a curtir os frutos. Exato. E a nossa live de hoje, então, é sobre a desculpa que as pessoas dão de falta de tempo para estudar, né? Essa aí a gente ouve bastante. É verdade. Então, é uma desculpa, mas na verdade é uma coisa que a gente acredita mesmo. A gente acaba entrando numa rotina e aí qualquer coisa, assim, por exemplo, meus dias têm sido terrivelmente corridos, né? Então eu fico imaginando assim, se eu tivesse que botar mais alguma coisa, será que eu conseguiria, né? Será que eu ia ter tempo, digamos, para botar mais alguma coisa? Mas a gente sabe que o tempo ele é relativo, né? Então a gente prioriza as coisas que são importantes para nós e acaba deixando de lado as coisas que não são. Mas hoje a gente vai conversar, então, basicamente, sobre, digamos assim, duas vertentes. Uma seria a questão, a gente vai mostrar para você que você não precisa de muito tempo para estudar inglês. Teacher Samantha travou. Deixa eu ver aqui se caiu a conexão dela ou a minha. Deixa eu tentar chamar aqui. Opa, voltou. Eu achei que tinha caído a minha conexão, não estava bem certa. Tá, mas eu acho que foi a tua, assim. Foi a minha? Acho que sim, foi que nem a semana passada. Mas ele não encerrou dessa vez a live, por isso que eu achei que talvez não fosse. Não sei. Bom, enfim. Então, tá. Então eu estava falando das duas vertentes, vou repetir, porque eu não sei se fui eu que travei ou se foi você. Então eu vou repetir. Então nós vamos falar sobre a questão de você realmente. A gente vai mostrar para vocês que vocês realmente não precisam de tanto tempo quanto vocês acham para aprender inglês.
E nós vamos falar também sobre algumas dicas para organizar melhor o seu tempo para poder estudar inglês. Isso. Então a gente vai abordar essas duas coisas que caminham juntas, digamos assim, né? Uhum. Uma dica é usar o tempo que tu tem disponível, né? Todo o tempo que tu tiver disponível. Eu faço muito isso, assim, quando eu tenho coisas para estudar. Eu escuto no carro, eu escuto quando eu tô caminhando na fila do super, na academia, né? Então, pouquinho que seja que tu te dedique, aquilo ali já faz diferença, né? E porque estudar inglês não é só tu sentar na frente dos livros, assistir a aula e ler, né? Tu também tá em contato com a língua de outras formas. Ouvindo, tá treinando teu ouvido, tá treinando prestar atenção nas palavras, tá aumentando teu vocabulário, né? Às vezes pode estar numa fila e não tá ouvindo alguma coisa, mas tá lendo, né? Então, tem várias formas que tu consegue incorporar isso no teu dia a dia, nem que seja, né, aqueles minutinhos assim que tu tá te deslocando ou esperando alguma coisa, que a gente sempre tá, né, vira e mexe, tá em algum consultório esperando, ou tá numa fila esperando, né? E aí essa é uma forma de a gente colocar o estudo no nosso dia a dia. Exatamente, porque quando a gente pensa em aprender inglês ou estudar inglês, a gente imediatamente imagina assim, se sentando numa sala de aula por quase uma hora ali, aprendendo uma aula. E aí, quando a gente faz um curso presencial, ainda tem que se preocupar com a questão do deslocamento. Então, na verdade, tu precisa separar ali, se a tua aula é de uma hora, mais ou menos, você precisa separar ali umas 2 horas, pelo menos, entre deslocamento e aula, do seu dia para poder fazer um curso, digamos assim. E, na verdade, isso hoje, graças a Deus, né, a tecnologia está cada vez mais nos auxiliando. Tem os lados ruins, mas tem os lados bons da tecnologia, né? Os lados não, o lado, perdão. O lado bom e o lado ruim, só tem 2 lados. E, então, o lado bom da tecnologia hoje é justamente a quantidade de coisa online que a gente pode fazer. E aí a gente... isso, na verdade, além de cortar a questão do deslocamento, te possibilita fazer em qualquer lugar. Exatamente. Então, e não é só a questão do sentar ali e ouvir uma aula ou estudar. Como tu falou, se eu estou lavando uma louça, eu estou ouvindo música em inglês, prestando atenção na letra, ou mesmo prestando atenção na entonação da língua, eu estou estudando. Se de manhã, enquanto eu estou me arrumando, eu boto um canal de notícias que fala inglês para escutar enquanto eu estou me arrumando, eu estou estudando. Se enquanto eu estou na fila, eu estou ouvindo um podcast ou ouvindo alguma outra coisa, ou vendo um vídeo que seja, eu estou estudando. Então, na verdade, a gente tem vários momentos durante o dia que a gente pode estudar. Então, não precisa, e o estudar ou aprender, ele não é necessariamente sentar ali com a apostila e ler. Quando a gente está tendo contato com a língua, de qualquer forma que seja através de um vídeo, seja através de uma música, um podcast, ou quer que seja, ou como artigos, alguma coisa, até de forma física. Tem um livro, né? Tem um livro em inglês, vou ler um livro em inglês, ou então eu peguei uma revista, um jornal, enfim, qualquer contato que você tenha com a língua, você está de uma forma aprendendo. Então, assim, uma coisa interessante que eu ouvi hoje que eu até achei uma boa ideia, por exemplo, assim, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Mas se você vai fazer uma lista do supermercado, por exemplo, faça em inglês essa lista de supermercado. Tem palavras que você não sabe? Não tem problema. Vai no dicionário, procura as palavras, pesquisa as palavras, aprenda como falar aquelas palavras. Imagina quanta palavra nova você vai descobrir, vai aprender, porque você está fazendo uma lista de supermercado em inglês, por exemplo, né? E aquilo ali se torna relevante. E a gente sabe que para acontecer um aprendizado efetivo, o cérebro ele precisa dar sentido.
Isso, ele precisa designar um sentido para não é bem um sentido, mas designar um propósito. Me fugiu a palavra. É mais ou menos isso, mas assim, ele precisa dar ele precisa assimilar aquilo novo com algo que você já sabe, digamos assim. Ou seja, se eu estou procurando a palavra tomate em inglês porque eu preciso do tomate, aquilo se torna significativo para mim. E aí eu vou aprender muito mais fácil do que se eu simplesmente um dia sentar e pegar uma lista de palavras de vegetais em inglês, por exemplo, começar a ler e querer decorar. Então, quando a gente faz alguma coisa que tenha algum significado de uma coisa que eu de fato preciso, ele se torna, aquele aprendizado ele se torna muito mais produtivo e muito possivelmente você não vai esquecer aquele vocabulário. Então, essa é uma coisa também interessante. Então, assim, várias coisas que a gente faz durante o dia, a gente pode fazer em inglês, por que não? Exatamente. Então, você não está despendendo tempo extra, né? Ah, sim. Tu tá simplesmente aproveitando as tarefas que tu já faria, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fala bastante também, é uma boa dica, é tornar o estudo do inglês prazeroso. Então, às vezes, assim, ir no super, por exemplo, pode ser um momento super relaxante para ti, pode ser um momento que tu gosta, que tu tá ali escolhendo as coisas que tu vai comer. E aí também tu alia isso, né? De ser um momento prazeroso com uma coisa que tu tá aprendendo. Então, quando tu pesquisa coisas, por exemplo, que te interessam, assuntos que te interessam, né? Tu torna o estudo mais leve, mais prazeroso. Então, tu acaba priorizando um pouco também, né? Então, são dicas, assim, que a gente... Acho que essa a gente até já conversou em outro momento, assim, mas acho que vale a pena a gente reforçar isso, porque tornar o aprendizado de qualquer coisa que seja prazeroso vai nos impulsionar muito mais a tender a estudar mais, né? E repetir aquela ação. Então, isso é bem importante, né? Deixar a coisa leve e prazerosa para ti. Com certeza, com certeza. Então aí, se você perceber, você olha quanta coisa você já pode estudar aí, sem ter aberto nenhum tempo novo na sua agenda, digamos assim, né? Você está utilizando o tempo ocioso que você tem ali. E outra coisa interessante também, né, que eu estava escutando hoje, porque quando né, no dia das lives o meu assunto é aquele, né? Então, para me preparar bastante. E uma outra coisa que eu também eu escutei que eu achei bem interessante por exemplo, assim, a nossa tela do celular, sabe aquela página de proteção ali? Eu não sei como é que em português É o plano de fundo, eu acho. É o plano de fundo. Que não é bem o plano de fundo, é quando ele tá Mas é stand-by, assim. O plano de fundo da tela bloqueada. Da tela bloqueada, isso mesmo. Então, ali você pode, por exemplo, eu quero essa semana, a minha meta é aprender, enfim, vegetais. Minha meta é essa. Eu aprendi as minhas palavras ali na minha... Ou então eu fiz a lista do supermercado em inglês. Daí o que eu faço? Eu tiro uma foto daquela lista e ele fica ali. Então, toda vez que eu pegar o meu celular, eu vou olhar e eu vou ver aquela lista ali. Então, olha só, quantas vezes a gente pega o celular por dia? E aí aquilo vai, eu vou olhando, eu vou estudando aquela lista sem, de fato, sentar para estudar aquela lista. Vai se familiarizando com as palavras, né? E vai também fixando, aprendendo. Exatamente. Então, é uma forma de estudar sem sentar e estudar, sem abrir, né, um momento na sua agenda para isso. Então, e assim, na verdade, porque deixa eu só ler o comentário que tem, né? É importante. Peraí. É importante ir aprendendo, porque quando precisar da língua já está adiantado. Isso é verdade. Está um passo à frente dos outros. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre falou na questão quando a gente fazia aquelas lives de vocabulário. A gente falava que quanto mais vocabulário você tiver, depois, mesmo que você não esteja podendo fazer um curso agora, digamos assim, mas quanto mais coisas você
for aprendendo, quando você sentar para fazer um curso, ou quando você decidir fazer um curso, fica mais fácil, porque você já tem mais conhecimento, né? Sim, já tem uma Exatamente. base, ainda que seja pequenininha, mas já tem uma base, já está um passo à frente, Exatamente. principalmente quando está disputando alguma colocação, é verdade. Exatamente. É um diferencial, com certeza. E assim, se a gente botar na ponta do lápis, se hoje eu perguntar para você assim, quanto tempo você dorme por dia? Quanto tempo você gasta com as suas refeições? O que mais que você faz? Mesmo assim, eu vou usar meu caso, que é o que eu sei hoje, né? Como eu falei no início, é uma correria só, eu não paro o tempo todo. Mas se eu for sentar para botar assim, a partir de que horas até que horas eu durmo? Que horas que eu faço as refeições? Que horas que eu trabalho fora? Que horas que eu trabalho em casa? Que horas que eu faço isso? Se eu adicionar tudo que eu tenho para fazer, certamente eu vou ver que eu não estou utilizando 24 horas do meu dia. Não estou. Claro. Então, o que acontece? E às vezes são muitas horas que ficam sobrando. E a gente fica chocado, porque assim, nossa, não, parece que eu não paro um segundo. Como que eu tenho esse monte de tempo disponível? É porque, na verdade, a gente acaba usando o tempo para outras coisas, e na maioria das vezes são coisas que não contribuem nada para o teu crescimento, nem pessoal, nem profissional, e que ocupam teu tempo, que são coisas que acabam sugando teu tempo sem mesmo você perceber. É Então, verdade. assim, eu notei ali que eu tenho 2 horas para almoço, por exemplo, né? Quem me dera, mas digamos assim, que a pessoa tenha 2 horas para almoço. Mas na verdade eu como o quê? Em 15, 20 minutos. Então o que eu estou fazendo com o resto do tempo? Então por que não agendar nesse momento, agendar ali um momento para estudar? Se você, por exemplo, quer fazer um curso, então eu vou agendar ali um momento para estudar. Sim. Então aí fica agendado. Sim. Porque Ter quando aquele a gente compromisso começa. fixo, Isso, porque faz quando a gente diferença. começa a fazer alguma coisa repetidamente, ela vai virar um hábito. E aí, depois que ela vira um hábito, ela é muito mais fácil de acontecer. Então, eu vejo assim, até é bem interessante que eu sempre reparei isso com meu filho. Quando eu queria que alguma coisa acontecesse, por exemplo, assim, ele precisa fazer natação, digamos assim, foi o que ele fazia quando ele era criança, precisa fazer natação. Então, no início, era uma luta. Ele não queria sair de casa, ele estava jogando, estava brincando, não queria ir lá, não queria a função de fazer natação, enfim. No início, era muito difícil. Mas, aos poucos, ia ficando mais fácil. Até que chegava um ponto que era assim, tá na hora da natação. E ele pegava a mochila e ia embora. Não tinha mais aquela luta. Por quê? Porque ele já sabia que era o horário da natação e que ele ia e pronto. E a gente se acostuma, é bem assim, a gente acaba se acostumando com as coisas. E elas não se tornam mais uma coisa, e acaba, na maioria das vezes, sendo uma coisa prazerosa. Eu, no Sim. início, quando até era aquela luta, depois o que era? Era um momento gostoso para ele. Às vezes ele, não estava na organização, a gente não está atrasado. Não, calma, Sim. a gente está no horário. Então, assim, por quê? Porque virou um hábito e aquilo se tornou uma coisa prazerosa. Então, é interessante a gente também, além de utilizar esse monte de tempo extra que a gente tem, a gente também colocar ali alguns momentos fixos para uma coisa um pouquinho mais organizada, digamos assim, né? Eu acho que ajuda, com certeza, a gente formar o hábito, ajuda tu não perder a motivação, né? Que é outra coisa, assim, Exatamente. que precisa motivação constante. Seja com a academia, seja com um curso de inglês, seja com qualquer coisa que a gente está tentando criar um hábito novo ou tentando incorporar a nossa rotina que não fazia parte antes. Então é bem importante isso, é tu manter a motivação, entender por que tu tá fazendo aquilo, a gente fala muito disso, assim, por que tu tá estudando? Tá estudando para querer viajar? Então pensa na tua viagem, planeja a tua viagem, isso vai te manter motivado para tu estudar inglês. Ou então, é para o trabalho, então tu sabe que se tu te continuar naquele caminho, tu vai ter mais chance de ter promoção, tu vai ter outras oportunidades de trabalho, tu vai ter oportunidades em outros países, talvez. Então, isso vai ser a tua motivação para seguir naquilo. Então, achar qual é o teu objetivo e seguir sempre se motivando com aquilo, né? Seja tu te
dando recompensas, né? Que isso também é bem importante, assim, porque às vezes a gente estabelece as metas, atinge as metas e segue em frente, né? Eu sou uma pessoa que sou assim. Eu tenho que reaprender isso, porque eu não me recompenso quando eu atinjo as metas que eu coloquei para mim. Eu simplesmente, atingi a meta e sigo em frente. Só que isso ajuda também a tu te manter motivado, né? Então, se tu sabe assim, né? Então é importante, tu vai estabelecer as tuas metas, as metas são essas, tu tem bem claramente qual é o que tu quer cumprir de maneira bem concreta, né? Ter metas bem concretas, assim. Então, ter aquilo bem claro, a tua meta é, não sei, chegar no nível intermediário até data tal. E aí tu vai trabalhar para aquela meta, para tu te manter motivado, tu vai lembrar por que tu começou a estudar. Eu comecei a estudar porque eu quero muito fazer intercâmbio. Então eu vou estudar, porque senão eu não vou conseguir. E aí tu vai em direção à tua meta e mantém aquela motivação e te lembra por que tu tá fazendo aquilo. Porque isso aí faz muita, muita diferença na própria formação do hábito, né? Chega um ponto, na verdade, também, que o próprio aprendizado é a motivação. Então, quando tu começa a perceber o teu crescimento, perceber o que tu tá aprendendo, perceber o que tu tá conseguindo fazer que tu não conseguia antes, é a tua motivação. Claro. Então, assim, no início parece assim, tô estudando e não tô aprendendo nada. E do nada, assim, tu começa a conseguir falar frases, por exemplo, ou tu começa a entender algumas coisas que antes nem imaginaria que tu ia conseguir entender. E aí isso vai gerando uma motivação em si. Essa satisfação do aprender, essa satisfação do crescimento, de ver assim, os frutos daquilo que tu estava buscando, daquilo que tu estava buscando até então, é muito gostoso. E isso em si já vira uma motivação, vira uma adrenalina, daí tu não quer mais parar. Daí às vezes quando tu vê, tu tá estudando muito mais, tu tá abrindo. Por isso que eu falo assim, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para estudar, eu falo, tu não precisa começar com 1 hora por dia. Então, começa com 15 minutos, começa com 5 minutos. Porque pensa assim, às vezes, eu nem hoje nem adianta fazer nada, chega no final do dia, por exemplo, passei o dia inteiro, não estudei, nem adianta fazer nada essa hora. Adianta, escuta uma música, escuta alguma coisa, vê uma série, vê um filme. Por quê? Melhor do que nada. A gente tem que pensar assim, é melhor fazer 5 minutos do que não fazer. É melhor ver alguma coisa por 15 minutos do que não ver. Então, e aí o que vai acontecer? Esses pouquinhos vão começar a dar fruto. E aí tu não vai mais esquecer, tu não vai mais chegar no final do dia, não tive tempo para isso. Não, tu vai acordar, às vezes a primeira coisa que tu vai querer fazer, porque tu tá vendo o fruto que tu tá colhendo, tu tá vendo que aquilo tá dando resultado. E tu mesmo vai começar, ao invés dos 5 minutos, quando tu vê, tu tá estudando meia hora, e parece que passou 5 minutos. E daquela meia hora, às vezes vai para 1 hora, e parece que passou 5 minutos. Por quê? Porque aquilo vai ficando uma coisa cada vez mais prazerosa. Então é muito gostoso isso. Então, assim, começa aos pouquinhos. Não precisa já imaginar, agora eu vou estudar inglês, então agora eu vou deixar de fazer alguma coisa para abrir um tempo para estudar inglês. Isso não é necessário, você pode fazer um pouquinho todos os dias. Isso, as coisas vão se ajeitando elas mesmas, elas vão dando espaço, porque você vai abrindo espaço, porque aquilo vai se tornando uma prioridade para você. Com certeza. Né? E uma coisa que tu falou, que tu não precisa começar com 1 hora. Eu tinha muita dificuldade, não, mas eu passei assim, acho que 1 ano e pouco, assim, sem conseguir terminar um livro. Porque era sempre assim, eu priorizava o trabalho, priorizava isso, aquilo, e não parava para ler. Lia, sabe, eu tava lendo pouco. E eu adoro ler. Então eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Eu comecei a botar um despertador para um horário determinado e botava um timer. Tipo assim, eu lia 15 minutos, só isso, todos os dias. Eu coloquei a meta que eu ia ler por 1 ano, pelo menos, eu ia ler
pelo menos 15 minutos por dia. E tu falou antes que se a gente somar as horas do dia, assim, tem muito tempo que a gente está não ocioso, mas fazendo coisas que não são nada, assim, fazendo volume, né? Coisas que às vezes não acrescentam em nada e às vezes coisa que a gente, tipo, nem precisava estar fazendo, né? Que não é prioridade. Então, 15 minutos passa assim. Assim. Só que de 15 em 15 eu ia terminando um livro, começando outro, terminando outro e começando outro. E assim eu fui, aos pouquinhos. E tinha dias que eu tava assim, tava lendo aquilo e pensava, não, vou ler só mais 5 minutos, porque tava muito bom. Vou ler só mais 10 minutos, né? Então, tu pode começar assim também, se tu tem problemas de disciplina ou se tu acha que, né? Então, bota ali, bota o despertador para aquele horário que tu quer estudar e bota um timer. Ó, decidi que hoje eu vou estudar 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 15, sei lá. Né? O que tu pode naquele dia. Porque, como a teacher Samantha falou, 5 minutos é melhor do que 0 minutos, né? Então, é sempre assim, um pouquinho é melhor do que nada, né? Vale para os nossos treinos da academia e vale para o estudo também. Então, não é fazer terra arrasada, chegar no fim do dia e, não estudei até agora, não vou estudar mais. Não, bota uma música em inglês, tem podcast de 5 minutos, de 10 minutos, tem TED Talks, que são em inglês, de assuntos simples, de assuntos mais complexos, que tem, às vezes, 7, 5 minutos. Escuta aquilo ali, pelo menos tu não perdeu o contato naquele dia, né? Isso é importante, é manter essa continuidade. Manter o contato com a língua, né? Isso. De qualquer forma. E outra coisa interessante... Pode falar. Não, eu ia falar que porque a gente tem muito recurso disponível, né? Não é só podcast, é livro, é audiolivro, é filme, streaming, todos a gente tem, é muito recurso que a gente tem, audiovisual, e tipo assim, tu pode estar ouvindo um livro, tu pode estar ouvindo um podcast sobre um assunto que tu gosta, tu pode estar ouvindo música em inglês, né? Tu pode estar lendo, então assim, tem muito, muito recurso. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, a gente estava falando até a questão da gente aprender como a gente aprende, né? Então, a gente estava falando, eu, por exemplo, eu preciso escrever, mas se eu tô dirigindo, por exemplo, não vou poder escrever. Aí eu penso assim, mas não adianta eu escutar, eu não aprendo escutando. Não tem problema. Aquele momento, ele pode ser usado para fazer o quê? Para tu ter o contato com a língua e começar a aprender a entonação da língua. Eu tô ouvindo os sons, eu tô ouvindo como as pessoas estão pronunciando as palavras, aquilo tá sim me agregando, aquilo não tá indo pro lixo. Tá me agregando sim. Então, então, assim, por exemplo, eu não vou botar uma coisa para ouvir uma coisa que eu preciso aprender o conteúdo do que está sendo falado. Sim. Porque daí talvez aquilo vai se perder. Mas eu vou entender que, na verdade, eu não estou escutando aquilo necessariamente pelo conteúdo. Estou escutando aquilo para ter o contato com a língua e o contato com a maneira que as pessoas estão falando, para aprender, né, pronúncias, etc. E da mesma forma, um livro. Então, eu preciso escutar. Ok que você precisa escutar. Mas é importante a gente ler também. É importante a gente ver como as palavras estão escritas. É importante a gente buscar vocabulários dessa forma. Então, toda forma de contato, ela é válida. Toda forma de contato, ela é válida. Então, a única coisa que não adiantaria para nada é se você está apenas vendo um vídeo sem som nenhum. A não ser que tenha subtitle. Se tem subtitles também tá valendo, porque você tá lendo ali, tá vendo as palavras novas, você tá pegando coisas novas. Então, assim, fora isso, fora só vídeo sem palavra nenhuma e sem som, todas as outras formas estão válidas e vão ajudar, exatamente. Outra dica legal, além do que tu falou de aprender qual é o teu jeito de aprender, né? É saber qual é a hora do dia melhor para tu estudar, né? Porque tem gente que acorda assim a 1000 e é esse o horário que aprende mais. Tem gente que estuda melhor de tarde, tem gente que estuda melhor de noite. Então isso é super importante, porque eu, por exemplo, de tarde é o meu disparado, meu pior horário, assim, né? Do comecinho até... Sono depois do almoço. Exatamente. Então, muitas vezes eu tinha aula de espanhol
às 14 horas. E era acho que foi quando eu comecei a tomar café, porque era uma coisa de louco, assim, o sono que me dava. E eu fazia uma época aula de informática também. Na de informática eu acho que eu devo ter dormido algumas vezes. Porque era tudo escuro e só a tela, assim. Nossa, era muito difícil. Então eu já sei que para mim não serve estudar coisas importantes nesse horário, sabe? Então tem que fazer tarefas que sejam mecânicas, tarefas que não exijam né, muita atenção, sei lá, vou limpar a casa nesse horário, fazer coisas desse tipo. Então isso é muito importante, tu saber como é que tu funciona, né? O horário Com que tu certeza. aprende melhor. Com certeza. Eu, por exemplo, eu aprendi na faculdade que eu gostava de estudar de noite, gosto, até hoje gosto de trabalhar de noite, mas para estudar eu tinha que estudar de noite e acordar cedo no outro dia, revisar de novo aquilo ali. Daí eu conseguia ir tranquila, assim, né? Exatamente. Então, pegando o teu gancho aí do revisar, agora vamos dar algumas dicas, né? De quando você sentar, for estudar, quais são as dicas para fazer com que aquilo seja bem mais objetivo, digamos assim, produtivo, né? Mas antes, quer ler ali, tem uma... A Fátima disse que gosta de estudar de manhã. Mas isso é acho que tem um importante. comentário antes disso. Peraí, deixa eu ver. Acho importante começar pelo curso para ter uma noção da língua. Depois fica mais fácil acessar outras fontes. O curso dá uma boa Sim, base. mas esse é o ótimo, mas nem sempre o ótimo é possível. Então, se a pessoa não tem ainda o ótimo, não tem problema começar pelo bom. Mas com certeza, se você. Na verdade, o ótimo mesmo seria os dois paralelos. Você começar um curso e já ir tendo contato com outras fontes. Mas Não mesmo necessariamente. dentro do curso tem muito material complementar que faz Sim, isso, né? sim, Teacher Support. isso. Sim, no Importante nosso curso, no salientar isso. caso, sim, Sim. Mas é importante a gente ter também contato com outras fontes, justamente porque quanto mais contato você tiver, melhor. E às vezes você está sendo exposto a muitas coisas que antes talvez você nem tinha como ser exposto. Então, esses dias eu li um comentário que uma pessoa deixou, acho que no nosso Instagram, que foi exatamente isso, que a pessoa quer estudar justamente porque tem muita literatura na área dela, Sim. que está em inglês e ele não consegue entender. E isso é uma coisa que eu escuto bastante, assim, principalmente de pessoas universitárias. Às vezes, porque às vezes a pessoa entra e nunca imaginaria que precisaria de inglês para sua área. Porque às vezes não é mais uma coisa que você necessariamente associa com ter que saber inglês. Mas a literatura daquela área, às vezes, as boas literaturas ou as coisas mais... não vou dizer importantes, porque isso é meio prepotente, mas talvez relevantes, ou até mesmo as fontes são em inglês. E aí a pessoa perde muito. Quanta coisa você perde porque você não tem aquele, não sabe inglês, não tem. Com certeza. Não tem aquela compreensão. E aí mesmo que você vá ali e estude, né, com dicionário e coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Com certeza. Então é bem... Às vezes os maiores estudiosos da tua área são de outros países, né? E falam inglês, e escrevem em inglês. E aí, não só os livros, como os artigos também, né? Sim. Vídeos, enfim, várias coisas, né? Várias coisas que você pode ter acesso. E quando você não fala inglês, você acaba, né, perdendo. Mas já livrei vários amigos de perrengues, assim. Eu também já. Ai, por favor, traduza. Então tem que escrever alguma coisa, tem que ter a parte em inglês. Já fiz isso também. Mas é complicado isso, é complicado. Ok, então vamos lá. Algumas dicas, então, para quando a gente vai estudar. Então, pegando o teu gancho ali da revisão. Isso, na verdade, é uma coisa bem importante. Então, quando a gente estuda alguma coisa, a gente não pode estudar, acabou,
vamos para a próxima. A gente precisa revisar. Então, na verdade, uma coisa que eu sempre disse para os meus alunos, que, na verdade, imagino que a maioria dos alunos não gosta de tarefa de casa, né? E a tarefa de casa, na verdade, o ponto dela, o objetivo da tarefa de casa é revisar aquilo que você estudou. Então, você faz uma aula, às vezes, presta atenção na aula, a aula é excelente, maravilhosa, você saiu de lá assim, uau, aprendi tudo. E aí você senta para fazer um exercício, senta para revisar aquele conteúdo, e aí, às vezes, você se dá conta que algumas coisas você não entendeu exatamente da maneira com que teria que ser, ou então você não entendeu exatamente o ponto do que o professor estava falando, ou você ficou com uma dúvida que você nem sabia que tinha. Por exemplo, chega para fazer um exercício, tu te depara com um exercício e tu fica, mas isso aqui eu agora não sei como é que faz. Ele explicou, mas eu não entendi. Então, assim, esse momento do revisar aquilo que você aprendeu, de novo, ele é muito importante, porque é nesse momento que você está, de fato, sedimentando aquilo que você aprendeu. Tirando dúvidas, reforçando e sedimentando aquilo que você aprendeu. Então, a revisão, os exercícios, eles não são simplesmente aquela coisa assim, mecânica, vai lá e faz. Não, eles são para te ajudar a ter aquele momento de parar, sentar e sedimentar aquilo que você aprendeu na aula. Então, não esqueça de separar um tempo semanal, é o ideal, pelo menos, né, para dar uma revisada naquilo que você está estudando. Outra dica seria a gente definir um objetivo bem específico para cada sessão de estudos, assim. Então, quando tu vai sentar para estudar, tu tira os momentinhos iniciais ali para organizar o que é que tu vai estudar, seja uma lição, duas, enfim, qual é o teu objetivo, para tu saber justamente administrar o tempo que tu tá fazendo aquilo ali, se tu atingiu o teu objetivo, né? Ou se, por exemplo, para próximas sessões tu saber que tu precisa organizar um tempo maior, quando tu for revisar uma lição inteira, por exemplo, né? Então, ter bem definidos os objetivos que tu busca com aquela sessão de estudos ali. Você pode... tem um comentário aqui. Eu gosto... Eu gosto, só que ter que fazer me angustia, né? Tem gente que sofre um pouquinho mais, né, com as tarefas de casa, a gente sabe. Mas elas são necessárias. Não precisa deixar que vire uma angústia, né? Isso pode ser uma coisa prazerosa. Mas uma coisa que eu ia falar sobre a questão do objetivo e das metas, o que facilita também, você pode pegar, por exemplo, assim, digamos que a minha meta é aprender uma música. Eu gosto da nova música fala um cantor aí que tá relevante hoje. Relevante hoje eu não sei, mas o Elvis. Tá, do Elvis. Pô. Em vez de relevante, a gente voltando no tempo. Vamos lá. Então, a música do Elvis. Fala uma música aí do Elvis. Tu gosta? Suspicious Minds. Tá, então eu quero aprender Suspicious Minds, que eu escutei a minha vida inteira e não tenho a menor ideia sobre o que fala, né? Então eu quero aprender a letra, eu quero entender o que se passa, eu quero entender a essência, eu quero estudar sobre aquela música. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu vou pegar a letra da música, né? Que hoje em dia tira na internet, tu tem as letras das músicas, e eu posso dividir a letra da música em 4. Então, eu vou estudar uma parte por semana. Aí eu pego aquela parte a primeira parte, que é da primeira semana, e eu vou ver como que eu vou fazer o estudo daquilo durante a semana. Então na segunda-feira eu vou ler e pesquisar as palavras que eu não sei. Na terça-feira eu vou escutar. Na quarta-feira eu vou ficar repetindo. Enfim, faça comece com uma coisa um pouco mais ampla, divida quantas vezes necessário, até que você consiga sentar e que você consiga ter um objetivo mais... Hã?
Eu lembrei do elefante agora que tu sempre fala. Ah, é, o elefante. Mas a árvore, agora eu tenho o exemplo da árvore também para os vegetarianos. Mas até que você consiga sentar com o seu objetivo muito claro do que você vai fazer aquele dia. Ao invés de, por exemplo, assim, eu quero aprender aquela música. Aí tu senta com aquela ideia do quero aprender aquela música. Tu não vai conseguir num dia aprender a música. Então, e aí tu te frustra, porque tu estudou ali a música inteira e num pouco de tempo que tu tinha, tu não conseguiu e aí tu te frustra. Então, Claro, divide, né? isso. É Para um que você objetivo muito consiga. amplo, né? Aprender Exatamente. aquela Então, música é um assim. objetivo muito amplo, então tu tem que ter um objetivo bem específico e como tu falou, quanto mais Uhum, segmentado, mais fácil fica da gente mensurar aquilo ali, se manter motivado e conseguir chegar onde a gente quer, né? exatamente, Uma exatamente. coisinha ligada Então, na outra. isso é bem importante para que a gente não se frustre, né? Uhum. Uma outra coisa interessante, se mantenha ativo. Então, assim, tudo 10 minutos. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa que requer muita concentração, eu faço isso. Para eu poder me manter na profundidade, digamos assim, daquilo que eu estou querendo fazer, eu Uhum. não posso ficar naquilo muito tempo, porque eu sei que vai me desgastar e daqui a pouco não sai nada que preste. Uhum. Então, o que eu faço? Eu já me programo assim, eu vou fazer 15 minutos e por 15 minutos eu vou fazer alguma outra coisa que me dê prazer, por exemplo. Então, assim, eu vou lá Uhum. e vou tomar aquele café especial, o café da minha máquina Dolce Gusto lá que eu gosto de tomar. Então, daqui a 15 minutos eu vou tomar meu café. Aí eu Sim. tomo meu café calmamente, volto, faço mais 15 Intercala. minutos. Aí Uhum. depois eu vou sentar no sol por 15 minutos. Gosto de sentar no sol. Uhum. Enfim, intercalando e Uhum. se possível, com coisas que façam você Se se mexer. mexer. Isso. Exatamente. Uhum. Inclusive, tem alguns estudos onde a gente pode fazer uma live sobre isso, sobre o TPR, que é, na verdade, Total Physical Response. Quando a gente está usando os dois lados do cérebro, há um aprendizado mais rápido e mais efetivo. Uhum. Então, é bom você se movimentar. É bom você se mexer enquanto você está querendo Uhum. aprender alguma coisa nova, porque ajuda na hora de você fixar o conteúdo. É uma coisa bem interessante. Uma curiosidade. Tu sabe que instintivamente a gente fazia isso na época da faculdade. Uhum. Eu Foi na faculdade que eu descobri como que eu conseguia aprender e como que eu conseguia estudar, né? Porque no colégio Uhum. eu tinha muita dificuldade com isso, assim. E aí a gente instintivamente a gente fazia às vezes até umas coreografias assim para lembrar Uhum. das informações que a gente precisava. E aí eu chegava na prova e me lembrava daquilo, assim, da coreografia, e me Uhum. lembrava perfeitamente aquilo, tinha, sabe, assim. Então, às vezes, estou Sim, associando, mas isso assim. é exatamente o Total Physical Response. Então, quando a gente ensina para criança, por exemplo, se ensina muito através de músicas para criança, e a gente Uhum. faz os movimentos juntos. Por quê? Porque isso ajuda a criança a lembrar daquilo, ajuda Sim. ao aprendizado a ser mais efetivo. Então, isso é uma outra Uhum. coisa importante. Então, assim, se mexa, saia, dá uma caminhada, volta, não Sim. fica só em cima daquilo. E é interessante também a gente colocar um tempo limite. Então, mesmo que você tenha mais tempo disponível, comece aos poucos e coloque um limite. Para que você, primeiro, tem meia hora ali de estudos por vez, né, por bloco, digamos assim, é mais Uhum. ou menos o que você está absorvendo. Depois a gente começa a não absorver mais tanta coisa. Isso. Então, entre 20 e 30 minutos é o ideal. Bota um tempo, terminou aquele tempo, vai fazer outra coisa. Se tá Uhum. muito legal, você tá gostando muito, faça um intervalo, né? Vá Sim. fazer outra coisa e E volta para volta. estudar. Mas o ideal é que você coloque um tempo limite ali para não extrapolar aquilo e também não se desgastar e às vezes também não ficar estudando ali para nada, porque a maioria das coisas não está mais nem Sim. absorvendo. Claro, e já ajuda na organização dos teus estudos também. Tu saber que tu quer aquele Sim. tempo ali que tu tem, é aquilo que tu vai dedicar. E, assim, eu acho que o meu... Como é que fala o meu takeaway, assim, o meu... O que eu tiro disso?
Então, o que eu tiro, assim, do que foi muito significativo que tu falou, que eu acho que foi importante, foi de tu pensar, assim... Ai, me deu um branco agora. Depois, depois a gente volta, então. Acontece, acontece. Mas, enfim, a gente estava falando de botar um limite do tempo, de tu ficar entre 20 e 30 minutos Lembrei. estudando. Tá, obrigada. Então, De foi nada. o que tu falou, que a gente desperdiça muito tempo durante o dia. Aham, Então, assim, sim, não é que a gente não seja ocupado, a gente realmente é ocupado, a gente realmente tem sim. muita coisa para fazer, mas a gente acaba desperdiçando, fazendo coisas que não precisava. Não é nem à toa, né? Não é que tu Uhum. desperdiça tempo sentada no sofá fazendo nada. Não, é fazendo tarefas que não são, né? Que não vão te levar a lugar Que nenhum, que não não está são te fazendo nenhum importantes. crescimento, né? Então, assim, Exatamente. quantas vezes tu tá ali, tu entra para ver uma coisa no telefone, uma coisa importante. E aí, quando tu vê, tu tá ali lendo. Meu Deus, eu tenho que me policiar. Eu amo ler coisa no Facebook, aquelas coisas de curiosidades. Né? Uhum. De vez em quando é bom, mas se eu me deixar, eu me perco naquilo. Porque além de tudo, um chama o outro, né? Depois, mas vejo não sei o quê, ou coisa com bichinho. Nossa, foda se tem coisa com bichinho, se deixar. E são coisas que é gostoso, é bonitinho, mas o que aquilo Sim, está me trazendo de crescimento? Se eu sim. tenho outras coisas para fazer, se eu estou deixando de fazer outras coisas porque eu não tenho Exato. tempo, então eu tenho É, que organizar melhor o meu tempo. Então perfeito. aquilo pode ser a minha recompensa. Eu vou estudar por 15 minutos, 20 minutos, aí eu vou assistir um vídeo de bichinho. Ou então, né, vou ler uma curiosidade lá, enfim. Pode ser a minha recompensa, mas ela não pode ser uma coisa É que eu isso vou aí. sentar ali, ficar, Se ficar, ficar perder ali naquilo, né? me perder naquilo, exatamente. Então é isso que a gente fala, assim, é quanto tempo a gente perde nessas coisas, né? Isso. Que não agregam em nada. E se for o caso do teu intervalo, você olhando o vídeo de bichinhos, bota o despertador, né? Bota o timer ali para Exatamente. tu lembrar que tá na hora de voltar para os estudos, Na porque hora de voltar. realmente a internet é um Uhum, buraco negro, assim, que a gente se perde, uhum, assim, né? com E certeza. tem coisa boa, então, ou então, assim, se tu vai ficar na internet, procura páginas que te agreguem alguma coisa, né? Uhum. No mínimo, então, inglês, né? Então, já que eu vou ficar Páginas em lendo inglês, curiosidades. notícias em inglês, Vou né? ler curiosidades, então vou ler curiosidades em inglês, pelo menos para eu estar estudando Pode, ali, tendo isso, contato, né? maratonar os nossos vídeos lá também. É uma boa entrar no nosso canal do YouTube lá, assistir os vídeos, é uma boa. Isso aí. Outra coisa interessante é a gente criar alguns marcos. E aí, de novo, que a gente falou, né? A gente comemorar aqueles marcos cumpridos. Então, eu, por exemplo, eu quero, em um mês, eu quero poder estar cantando a música do Elvis, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aquilo como meta. E quando eu atingir aquele marco, eu vou comemorar, eu vou fazer alguma Uhum. coisa. E aí, eu vou já pensar na minha próxima meta. E aí, a gente vai. E assim, só que daí, aquele é minha meta principal. Mas em, sei lá, 2 semanas eu quero estar Sim. podendo ler a música e entender. Uhum. Em 3 semanas eu quero estar podendo ouvir a música e entender. Enfim, cria alguns marcos, porque Sim. senão também o que acontece? A gente vai procrastinando. Tu não Uhum. coloca alguns marcos, algumas coisas assim que você para você poder mensurar se você está Isso. indo atrás do seu objetivo, Revolução. enfim, na Uhum. sua evolução. Então, o que vai se perder, né? Então, a gente precisa Claro. colocar alguns marcos para que você consiga estar mensurando, né, o seu crescimento. Então, isso é bem Isso aí. interessante também. E ter esse objetivo final maior, né? De alcançar, de saber cantar. Mês que vem quero todo mundo cantando aqui, Suspicious Minds. Vou chamar Vai na ser a live primeira. aqui. Vou chamar na Vai ser a live aqui. primeira. Tá. É. Assim, a letra a gente até garante, né? O inglês a gente até garante. Agora, o ritmo já é outra história. A gente bota tem aquelas músicas que são feitas só acústico, né? Só tipo karaokê, assim, pra tu poder cantar. Isso. Só tem o ritmo e tu canta.
Ó, tem um comentário aqui. Celular é como supermercado. Tu vai comprar uma coisa e acaba comprando 20. É É, isso. não, é bem isso. Tu entra Então, no por isso mundo que da eu, internet e sai assim 2 horas mas depois. por isso que eu falei, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, você pode usar isso a seu favor. Então, por exemplo, se você tem ali a sua listinha das palavras que você quer aprender aquela semana, no seu celular, cada vez que tu entrar ali para ver alguma coisa, ainda que seja uma coisa fútil, tu vai ter visto a tua listinha. Então, Uhum. tu já teve algum aprendizado ali mesmo que tu vai entrar no celular para não fazer nada, né? E Uhum. aí também, ok, então eu vou me perder no meu celular aqui, vou me perder em inglês, pelo menos, né? Isso aí. Então, tudo que eu estiver lendo, todo contato que eu estiver tendo, pelo menos, não tá indo fora, é uma coisa que eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo coisas É. novas, pelo menos aí quando a gente acaba, aquilo não se sente também tão culpado de ter ficado tanto tempo ali no celular sem fazer nada, né? Porque foi o que tu falou antes, né? Se a gente tá deixando de fazer uma coisa porque não tem tempo, aí tem que implementar essas medidas, né? Uma coisa é se tu tem tempo Exatamente. sobrando, tá fazendo todas as tuas tarefas, que olha, é difícil achar alguém que esteja assim, com tempo É. sobrando, Hoje em digamos. dia, né? Hoje em dia tá É, bem é difícil mesmo, difícil. né? Mas se Uhum, não, tu tem que focar no qual é o teu objetivo e seguir aquilo. Eu uhum, silenciei várias coisas assim que eu até gostava de ver, assim, mas me tomava muito tempo e uma coisa puxava a outra, puxava a outra. Então, assim, há épocas de que a gente está em lançamento, ou sei lá, qualquer coisa assim que a gente está mais focado, eu só olho stories que sejam relevantes para o que a gente precisa, né? Ou então estou estudando alguma coisa, eu procuro olhar só as pessoas que vão falar daquilo, vou lá e uhum. escolho, assim. E às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis assim mesmo, mas é para o crescimento, né? Exatamente. E aí, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai aprendendo, o próprio aprendizado se torna o nosso motivador, né? Então, Exatamente. Aquilo que a no gente falou final, no tudo início, vale a né? pena. Isso aí. O aprender é que vai nos dando o gás para continuar. Isso aí. Então, assim, o moral da história. To Você sum up. tem tempo, você tem tempo para aprender inglês, porque você não precisa de muito tempo, você pode começar Uhum. com um pouquinho. E se você organizar bem o seu tempo, ele pode ser muito produtivo. E se você Exatamente. pensar, hoje, ó, eu quero aprender inglês, mas eu não tenho tempo, tá? Mas se eu disser para você hoje, comece com 15 minutos por dia, faça isso por um mês. Por um mês. 15 minutos por dia. Não consegue? 10. 10 minutos por dia. Pensa quanta coisa tu vai ter aprendido até o final daquele mês. Quanto contato você teve com a língua até o final daquele mês. Que ao invés de você não fazer nada porque não tem tempo, você está Exato. tendo 10 minutos de contato por dia. É isso aí. Então, 10 minutos é melhor que sempre, 0 minutos. com certeza, muito melhor. Então, assim, começa aos Uhum. pouquinhos. Depois a coisa vai tomando uma forma e ela vai se organizando e o seu horário vai se adaptando a isso e você vai ver que cada vez mais você vai se apaixonar mais por aprender e aquilo vai sendo uma motivação e vai abrindo. Então, assim, não dá mais para usar essa desculpa de não tenho tempo. A gente Isso acabou aí. de mostrar para vocês que isso aí não é mais uma desculpa, porque É. é só a gente começar aos pouquinhos e abrindo aquele Uhum. espacinho que você consegue chegar lá. É isso aí. E para uns recados finais agora, se alguém não estava bem no comecinho, a gente avisou que semana que vem a nossa live será terça, às Isso. 19h30, né? Uhum. E pelo menos durante o mês de novembro, né? Vai ser na terça-feira. Isso. Uhum. Além disso, a gente avisou que dia 26 a gente vai abrir as vendas para o curso só durante 24 horas, que é a nossa Black Uhum. Friday. Uhum. E, por fim, acho que tinha um último recado. Eu acho que não. Ah, Vamos não, só eu ia esses dar um dois. último recado. Não, Ah, não tinha então do dê. começo, eu ia dar agora. Ia dizer Hum, que quem quiser pode mandar essa live também, envia para quem tu acha que precisa, para quem tá. Tu já ouviu dar essa desculpa de falta de tempo, que não está conseguindo se com organizar? certeza. Podem Uhum. encaminhar essa live, depois está disponível no nosso canal do YouTube e no Instagram. Uhum. Very good. Então foi muito bom conversar com vocês hoje.
a gente espera que a gente tenha podido mudar a visão de uma pessoa só já é o suficiente. Isso. Para que essa pessoa realmente se encoraje agora e comece a começar os seus passinhos no estudo de inglês. Isso aí. Uma boa noite, obrigada pela presença de todos e nos vemos terça. Terça que vem. Boa noite. Boa noite.